Olá, estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Santiago Entrevista. Hoje será um programa especial. Estou recebendo aqui nossa amiga Rúvia, ela que rodou o mundo, está de volta aí com um projeto muito bacana. Vamos falar sobre esse projeto, um pouco também sobre a vida dela, né, a carreira dela, está aí como empresária de sucesso. E lembrando que o nosso programa estará também na sexta-feira pela TV Com BR, canal 28 da Sky, da Oi TV, para todo o Brasil, né, às 8 horas da noite. Não esquece, estamos no canal 8 da Claro, TV a cabo, aqui em Sete Lagoas, também pela nossa rede social. Você que nos assiste pelo YouTube, um abraço para você também. Lembrando do apoio da 5bits, www.5bits.com.br. Acesse o site, faça contato. Seja bem-vinda, Rúvia. Muito obrigada, Santiago. Queria agradecer, gente, todo mundo que ele agradeceu aí, eu também estou agradecendo, viu? Porque ele fala muito, fez um agradecimento e isso pra gente que é da área de comunicação é realmente muito importante, esse movimento, e fazer com que as pessoas façam parte desse nosso movimento da comunicação. Santiago, muito obrigado mesmo por esse convite, pra gente me chamar para bater um papo sobre esse projeto que hoje eu estou aqui em Sete Lagoas encabeçando o projeto, né? Porém, tem toda uma trajetória para eu chegar onde eu cheguei com esse propósito. A gente estava conversando há pouco tempo, com esse propósito de vida, que é a associação. Então vamos começar. Qual é o nome da associação? Associação de Apoio às Mulheres de Sete Lagoas. Uma associação que apoia e assiste mulheres que sofrem violência doméstica, seja ela em qualquer âmbito que for. Violência psicológica, moral, patrimonial, física ou sexual. Então a gente assiste essas mulheres no âmbito com psicólogos, com advogados. A gente só ainda não temos, mas essa carta já foi enviada assim que a gente abriu a associação para o prefeito. A gente só ainda não tem uma casa de apoio às mulheres, onde essas mulheres que precisam fazer o movimento de sair de casa procurem a gente, né? E a gente tem onde acolher essa mulher, receber a mulher e ela ser assistida durante um período para que depois ela se reintegre à sociedade. Mas isso já está os nossos relacionamentos, né, a nossa conversa com a parte pública aqui da cidade já está em andamento e acreditamos que até o final desse ano a gente já tem essa casa aqui em Sete Lagoas. Eu queria que você começasse o programa fazendo uma síntese de como que surgiu a ideia, né, porque parece que tem um pouco a ver com a sua vida também, né? Você teve alguns movimentos aí que marcaram a sua vida, essa questão sua de sair do Brasil, de voltar. Eu até gostaria também que você explicasse, né, a diferença que é de uma pessoa que tem uma visão, né, porque eu acho que uma pessoa quando tem uma visão publicitária, né, como você tem, de lá fora e voltar para o Brasil, né, e se estabelecer aqui, porque muitas das pessoas querem sair daqui para fora e não voltar. Então vamos por etapa, né? Se deixar eu fico aqui 30 horas conversando com vocês, eu já gosto pouco de conversar. Vamos responder por etapas. O Brasil, eu morei 6 anos no exterior, né? Eu tive, como a Elis, né, que é a nossa vice-presidente da associação, ela fala muito bem isso. E eu autorizei a Elis a me usar de exemplo nas palestras que ela dá. Existe uma máxima eu não me recordo o nome do psicólogo, mas depois eu posso até pegar com ela, em que quando a boca cala, o corpo fala. Então, quando nós, seres humanos, calamos a nossa boca e não falamos das nossas dores ou omitimos as nossas dores, o nosso corpo ele emite algum tipo de sinal para informar que a gente tem algum tipo de dor, algum tipo de doença, né, que vem do emocional. Eu tive um relacionamento abusivo durante 3 anos. No Brasil ou fora? Aqui no Brasil. Aí as pessoas falam assim, mas você, Rúvia, é super empoderada, você é super decidida, super animada, como que você caiu nessa cilada de um relacionamento abusivo? Os relacionamentos, eles começam como um conto de fadas. A minha geração, ela é uma geração, né, eu tô com 40 anos hoje, é uma geração que foi vendido pra gente. Pensei que você tava com 22. 22 era na época da faculdade. Foi vendido pra gente a ideia de que precisamos esperar por príncipes encantados. Então, quando os relacionamentos começam como um conto de fadas, isso é muito bom pra gente, sabe? É tudo muito perfeito. Então, o meu relacionamento, ele começou realmente como um conto de fadas. Era perfeito. Ele me elogiava o tempo inteiro, ele me presenteava sem eu esperar, ele aparecia do nada no meu trabalho.
ele começou, iam vindo alguns sinais que eu nunca dei importância para esses sinais, mesmo porque antes, né, eu tinha na época 23 para 24 anos, mas porque antes não se falava de relacionamentos abusivos como se fala hoje, não se televisionava como se televisiona hoje, né? Na época, inclusive, desse relacionamento, foi quando o Lindenberg matou a Eloá. Foi o primeiro caso de feminicídio televisionado no Brasil. Não sei se você se lembra, acho que foi em São Paulo esse caso. Eu apelidei esse rapaz de Lindenberg. A única forma o que ele nunca fez comigo foi a violência física. Todas as outras violências eu sofri. E eu não conseguia enxergar isso. E meu irmão falando, minha mãe pagando psicólogo pra mim, pra eu poder sair de uma relação, e eu brigando com a minha mãe, como todo mundo consegue entender, eu acho que consegue se enxergar nesse movimento. Só que eu fui desenvolvendo uma dependência emocional tão grande dele, que acabei desenvolvendo um câncer. Eu fui diagnosticada com câncer de pele, não tem nenhum tipo não é genético isso na minha família, não há outras pessoas com câncer de pele, então a gente acredita, sim, que foi o movimento do meu corpo, da minha boca calar, e o meu corpo falou sobre isso. Quando isso aconteceu, óbvio que não foi tudo no mesmo movimento. Eu acabei o relacionamento abusivo, continuei alguns tratamentos psicológicos, 9 anos depois eu apareci com um câncer, óbvio que tem a parte de saúde também, mas existe essa questão do emocional muito conectado nisso, né? A pele é o primeiro sinal de alguma questão emocional nossa. Então, eu desenvolvi esse câncer de pele, logo que eu desenvolvi, foi em 2016, eu fiz um movimento, eu tinha uma empresa de marketing, sempre trabalhei com marketing e eventos corporativos, eu fiz um movimento de comentar com a minha ex-sócia que eu queria mudar do Brasil. Ela falou, por quê? Não sei, vou morar no mundo, vou entender um pouco do mundo. Afinal de contas, sempre nos vendem que morar na Europa é uma viagem para Paris. Né? E é muito diferente de morar na Europa ser uma viagem para Paris e de realmente morar na Europa. O ir passear na Europa é lindo, gente. A Europa é maravilhosa, as comidas são deliciosas, as pessoas estão todas preparadas para receber os turistas, porque a gente gasta muito dinheiro lá. Só que não é. Né? Eu escolhi a Irlanda para morar. Fui aprender o inglês primeiro, porque eu fiz esses inglês de escola mesmo, e não valorizei como deveria ser valorizado. Fiz o inglês e depois fui trabalhar numa outlet de luxo, trabalhei numa empresa de marketing. Nunca larguei o marketing, queria ir para não trabalhar com marketing, mas a gente não consegue largar, é tipo um vício, né? A gente da área de comunicação. Aí fui trabalhar com marketing lá, trabalhei numa outlet de luxo que tem na Europa, então tinha Prada, Gucci, para entender o comportamento do consumidor. Então, o que faz o consumidor comprar tal bolso, ou tal sapato? E depois de um tempo nesse outlet, eu engravidei. Eu engravidei por acaso, literalmente por acaso, de uma menina. Hoje a Mia tem 5 anos. Linda, por sinal, né, Santiago? E eu vim pro Brasil para minha filha nascer no Brasil, por toda a questão de rede de apoio, pela minha mãe ser daqui de Sete Lagoas. Eu fiz esse movimento de vir pro Brasil para ela nascer aqui no Brasil. E nesse momento em que eu fiquei no Brasil, que eu tirei de licença maternidade, eu escrevi um projeto. Esse projeto chama Corrida por Elas, que é um projeto de corrida de rua. Então ela tem 2 vertentes. É óbvio que isso tem relação com o que eu vivi na minha relação abusiva, sei lá, em 2000 nem em 2000, né? Foi 2004, alguma coisa assim. Minha filha nasceu em 2018. Eu escrevi um projeto chamado Corrida por Elas, com a vertente de correr, algo que todo mundo hoje faz muito, que é cuidar da sua saúde, e o correr para salvar a vida dessas mulheres. Eu cheguei até a falar desse programa na época que a nossa amada Anne tinha um programa aqui com você, né? Sim. Eu escrevi esse projeto e encontrei a Elis, que na época eu trabalhava na Secretaria de Esporte, no PELC, e encontrei a Elis, o Fabrício, que na época era secretário de Esporte. Ele falou, não, eu tenho uma menina para te apresentar, você tem que juntar com ela. Então eu fiz esse projeto, escrevi esse projeto, só que eu falei com ela assim, ó, esse projeto é nosso, nós vamos realizá-los juntos, mas eu vou voltar para a Europa. Eu cheguei, a minha nasceu, eu voltei para a Europa. Nesse meu movimento de retorno para a Europa, eu fui trabalhar no Google.
Aí eu fui trabalhar no setor de atendimento do Google e na parte de qualidade do Google. A gente tinha que entender algumas questões do porquê da pessoa comprar Google e não porquê da pessoa comprar Microsoft, porquê ela não está comprando Google. Enfim, essas questões de ferramenta que a gente acredita, nunca passou na minha cabeça que o Google ia ter um setor para cuidar disso, né? Afinal de contas, a gente acha que tudo é Google, né? Aí eu fiquei mais ou menos 3 anos na Europa, depois que a minha filha nasceu, e veio a pandemia e eu decidi retornar para o Brasil. Por questões de morar na Europa não é uma viagem para Paris. É muito difícil criar uma filha em um país em que a cultura é completamente diferente da nossa. Em que ao você andar com sua filha na rua de 2 anos de idade, ela abraçar uma outra criança, você escutar da mãe da outra criança falando não abraça essas meninas não, porque a gente não sai abraçando gente estranha na rua. Aí eu fiquei assim, gente, será que é aqui mesmo que eu quero que minha filha cresça? Será que é aqui mesmo que eu quero que ela entenda o que é amor? Como que eu vou ensinar isso pra ela? Como que ela vai entender o que é amor, sabe? E carinho só vindo de mim. E a gente vai acabar criando uma codependência muito forte uma da outra. Aí eu decidi fazer um movimento de retornar pro Brasil. E na hora que eu retornei pro Brasil, eu fui convidada para assumir a gerência de marketing do Grupo Santa Helena, na linha da rede de pneus. E eu assumi a gerência de marketing do Santa Helena Pneus. Fiquei durante um período de mais ou menos 10 meses lá. E mesmo assim, eu já comecei a ter clientes, sabe, o Santiago. Eu atendendo, sendo colaboradora CLT da Santa Helena, comecei a ter alguns clientes avulsos com estratégia de marketing, com planejamento estratégico, com consultoria, porque eu gosto de pensar para vários setores ao mesmo tempo. Esse negócio de pensar só para isso não me satisfaz, isso deixa a minha vida muito monótona. Eu gosto de muita coisa ao mesmo tempo. No meio desse processo, eu dentro da Santa Helena, eu fui convidada para me tornar head de uma startup em Belo Horizonte. Eu cheguei aí para BH, para essa startup, fiquei durante um período bom lá, se eu não me engano foram 6 ou 8 meses, porém eu ter que pegar a estrada todos os dias, eu entendi que estava ficando muito perigoso. Por mais que a gente pense assim, não, é só 1 hora de estrada, é muito perigoso a gente pegar a estrada todos os dias, porque a gente já começa a cansar demais, a gente já começa a entender que a gente sabe demais da estrada, acaba dando problema, né? Então eu desliguei, fiz um processo de desligamento super saudável dessa startup e entendi que eu tinha que assumir e realmente abrir o meu negócio. Então foi onde eu entendi, eu sou empreendedora, eu vim para empreender, eu não consigo ficar somente em um lugar e decidi abrir minha agência. Então foi quando eu abri a minha agência, mas a minha agência ela funciona no que tange estratégia e execução. Então a gente pensa na estratégia e a gente executa o que a gente pensa, a gente não só faz, né? A gente não só faz as coisas, a gente tem que pensar, porque para eu fazer isso aqui, eu tenho que pensar isso aqui, para que a gente traga esse resultado Y aqui para o cliente. É mais ou menos assim que funciona hoje dentro da nossa empresa. Eu continuo prestando algumas consultorias em Belo Horizonte, nós temos alguns clientes em Belo Horizonte, sim, mas o nosso foco é 7 Lagoas e a região. Então a gente quer focar muito em Paropeba, Curvelo, Pompéu, Fortuna, essa região nossa aqui que é muito rica, sabe? O Belo Horizonte a gente atende São Paulo, temos um cliente na Itália, porém a gente pensa muito no que tange digital, a gente consegue pensar muito, no estratégico a gente consegue pensar muito, e no offline, esses outros clientes a gente não vende esses outros pacotes que envolvem, né, essas outras estratégias que envolvem muito o offline, porque a gente não entende o cliente dele lá, dentro da cidade dele. Logo que eu retornei para o Brasil, eu cheguei a conversar com a Elis, né, que é a atual vice-presidente da associação, e nós discutimos e entendemos, Santiago, que a associação, né, que nosso movimento das mulheres, ele precisava se registrar. Senão a gente ia ser só mais um grupo de mulheres por mulheres aqui. Seria só um movimento, né? O que a gente não consegue, a gente não consegue atingir a parte política, né? Então, você imaginar que em 7 Lagoas nós temos, a cada dia, 7 mulheres procuram a delegacia da mulher,
Então eu preciso, isso já é isso envolve o poder público, sabe? O poder público precisa entender quantas mulheres são assistidas na cidade. Então a gente foi lá, eu e a Elisa, eu hoje estou como presidente da associação. É bom atentar para o aspecto social e segurança, né? Porque envolve a administração pública. Sim. Você está falando de pessoas que estão sofrendo alguma coisa, né? Que seja uma agressão, não importa de onde que ela vem. Se a pessoa fez lá um depoimento, fez um BO, por exemplo, alguma coisa aconteceu. A mulher, Santiago, isso aí é um fato que a gente já entende, que a mulher só vai à delegacia quando há violência física. A mulher, ela não vai à delegacia com violência psicológica, porque já foi normalizado a violência psicológica e a violência moral. Então as pessoas têm que entender que o cara te chamar de burra, o cara te chamar de qualquer coisa que possa denegrir a sua imagem, isso é um tipo de violência. Então ele não pode fazer este movimento. A gente da associação, nós temos nosso canal, né, que é o nosso Instagram, que você vai colocar aqui pra mim, não vai? Que sim, que é aamsl.mulher, onde tem um link na bio, onde as pessoas conseguem conversar direto com o time dos advogados, com o time de psicólogos. Então tem uma triagem, você é assistido. O que a gente recebe lá de informações são totalmente sigilosas, a gente não passa as informações. Isso é uma equipe? É uma equipe. Hoje, na verdade, somos nós temos 6 mulheres que estão à frente, né, dentro da associação. Nós temos um grupo de apoio que outras pessoas nos apoiam, como a gente vai fazer uma feira, então outras pessoas precisam nos ajudar, porque o nosso trabalho é voluntário. Então a gente não consegue fazer todo o movimento e ainda cuidar do nosso trabalho, né? Então a gente precisa de apoio de outras pessoas para que isso consiga acontecer. Nós até vamos conversei com o atual presidente da Câmara, nós vamos solicitar uma liberação de um colaborador, ceder, né, um colaborador para a associação, visto a quantidade de pessoas que nós estamos assistindo. A gente não está conseguindo fazer isso sem ter que remunerar uma outra pessoa. Então, a gente está buscando pela Câmara, aí faz toda a parte política, né? E a última pessoa a assinar é o presidente da Câmara, isso eu já conversei com ele, que a gente faz um movimento em que um colaborador vai vir e vai trabalhar para a associação, para que a gente consiga atender essa demanda que está chegando e que está sendo muito alta. Então, a pessoa precisa de terapia. E vocês têm um local? Nós temos um local, ela fica que é seus ou alugado? É alugado. Isso é importante também atentar para isso, porque a prefeitura poderia doar um local. Sim, esse é o movimento que nós fizemos. Nós mandamos uma carta já para a prefeitura. Não estou dizendo doar um terreno, tá? Pode pelo menos alugar uma casa para vocês. Uma casa. A gente, na verdade, como a gente tem os atendimentos os atendimentos presenciais, eles se tornam muito mais voltados para a área psicológica e para a área jurídica, né? São os principais atendimentos que nós temos. 2 salas, nesse primeiro momento, caso, né, a prefeitura não tenha uma casa, a casa seria perfeito. Porque a gente, além de fazer esse movimento, porque o que acontece, Santiago? A mulher entra em contato conosco, que ela está sofrendo uma violência doméstica, que ela foi agredida, que ela foi violentada, que ela foi, cada uma no seu caso. A gente recebe essa mulher, a gente acolhe essa mulher, a gente atende essa mulher. Na hora que a gente faz esse movimento do atendimento a essa mulher, seja psicológico, seja a parte jurídica, essa mulher precisa voltar para suas... Ou ela tem que fazer o movimento de voltar para a casa dela, onde o agressor está lá, ou ela precisa fazer o movimento de começar a ganhar financeiramente, né, para poder... não, mas ela precisa se reintegrar à sociedade, fazer o processo de recolocação no mercado de trabalho, para que ela possa ser remunerada por algo, para que ela consiga sobreviver, literalmente. Às vezes ela vai precisar de um novo espaço para ela viver. Sim. A gente precisa de uma casa de apoio, porque aí nesse espaço a gente consegue profissionalizar algumas mulheres, né? Para que essas mulheres consigam entender o que Por isso que eu disse importante, quem sabe a prefeitura pudesse pagar o aluguel de uma casa para que vocês pudessem trabalhar em parceria com a prefeitura, né? Não assim, pensando politicamente, mas eu falo assim, socialmente, porque vocês estão prestando um serviço gratuito para a sociedade. Nós estamos prestando serviço. Que seria um serviço de um CRAS, por exemplo. Na verdade, o CRAS
ele faz um trabalho muito bom conosco também, sabe? Porque a questão nossa é muito mais de assistir as mulheres que são violentadas. São as mulheres que sofrem a violência doméstica. Por quê? O movimento é muito diferente. A forma como a mulher chega é muito diferente da forma como a mulher chega dentro de um CRAS. Uma pessoa que chega dentro de um CRAS, às vezes o CRAS tem um curso profissionalizado, o curso de corte e costura. O CRAS tem um curso de mídia social, né? Cuidar da sua mídia social, técnicas para cuidar da sua mídia social. O CRAS pode dar esses cursos, mas dentro de uma casa apoio da associação, eu preciso acolher essa mulher. Não adianta essa mulher acabou de ser literalmente, Santiago, espancada pelo parceiro. Eu vou chegar e vou começar a fazer um monte de coisa com ela. Não, primeiro eu tenho que acolher essa mulher, reintegrar o emocional dela, para aí sim eu começar a entender o que essa mulher pode fazer para ela e para a sociedade, para aí ela começar, né, a ter um movimento de profissionalização. E hoje aqui em Sete Lagoas a gente tem um número muito grande de redes supermercadistas, por exemplo, que precisam de mão de obra. A gente tem um número muito grande de... eu já ouvi dizer que às vezes tem alguns casos aí que até não tem pessoas para preencher as vagas. Sim. Né? Assim, só que aí as pessoas têm que estar preparadas. Né? As pessoas têm que estar preparadas. E a gente não consegue fazer isso num espaço que é nosso, acolher a mulher, atender a mulher de novo, depois treinar a mulher como se eu não tenho nenhum espaço físico para treinar essa mulher. Então acaba que essa mulher, ou ela volta para dentro de casa, e volta para essa relação, porque ela não tem para onde ir, ou ela vai morar na casa de um o bicho pega se correr. É mais ou menos assim. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. E se você for parar para você pensar nessa posição que você colocou, assim, que a prefeitura deveria, não há política no negócio, mas isso é um problema de administração pública já. É um projeto social. É uma cidade que 7 mulheres procuram a delegacia por dia, isso é um problema de administração pública. Nós precisamos fazer um movimento. A prefeitura, ela precisa se posicionar, sabe? Nós fizemos uma questão de montar a Secretaria da Mulher, sabe? A gente precisa ter projetos destinados à mulher. Nós somos, na época política, a gente fez essa votação, essa parte numérica, que quantas mulheres nós somos aqui em Sete Lagoas. Nós somos mais mulheres que homens aqui na cidade. Com certeza. Então, assim, mas a gente estava falando, era de eleitor na época ainda. A gente precisa fazer este acolhimento, assistir isso, sabe? E a gente está recebendo um apoio de Receita Federal. Receita Federal nos convidou, nos presenteou, Santiago, com aquelas mercadorias que são apreendidas na alfândega, elas nos presenteou para que a gente conseguisse fazer caixa para a associação. Então, fazendo caixa para a associação, o que nós vamos fazer? No final do ano vai ter a primeira corrida por elas, já está fechado, já está garantido que no final do ano, um domingo, nós vamos fazer uma corrida 3, 5 e 10 quilômetros. É uma corrida onde pode correr criança, pode correr homem, mulher, cachorro, periquito, papagaio, todo mundo vai poder correr para poder. E sim, nessa corrida, a gente vai ter cartilhas informando o que é a violência doméstica, a gente vai começar a conscientizar mais as pessoas do que é, né? E no nosso andar, nós temos agora dia 6, eu vou até pegar aqui, porque eu tenho que pegar a cola, você sabe, né? Fique à vontade. Dia 6 agora de maio, no sábado agora, de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, a gente vai ter o nosso segundo dia, né? Porque a gente já fez um no ano passado, a gente vai fazer esse ano agora, nosso segundo atendimento oftalmológico. Então, todo mundo pode participar, homens e mulheres podem participar de consultas a preço popular. É R$30 o valor dessa consulta com médicos. Ele vai ser feito numa clínica. No ano passado a gente montou uma estrutura em que um grande parceiro nosso cedeu o espaço para a gente. Esse ano, uma clínica, chama Clínica da Família Isoleta Luiza, ali na Raquel Teixeira Viana, 185. Ela cedeu, ela vai realizar esse atendimento de pessoas, homens, mulheres e crianças acima de 10 anos, por apenas R$30. Então, assim, sábado agora a gente tem pouquíssimas vagas, mas ainda dá tempo. Uma quarta por mês nós temos um encontro de um projeto nosso que chama Filhas de Samaúma,
Samaúma é uma árvore da Amazônia, né? É uma das árvores mais fortes que existem e ela só consegue ter a força que ela tem porque na raiz elas entrelaçam as raízes uma entre as outras e não há vento que consiga derrubar isso. Então nós escolhemos, foi a minha agência, né, nós escolhemos o nome do projeto Filha de Samaúma, que é realmente um bate-papo, é uma conversa que a gente tem com mulheres que são assistidas, é um projeto de terapia em grupo mesmo. Na média dá quantas pessoas? Esse projeto a gente coloca poucas pessoas, uma média de 20 a 25 mulheres, porque como é uma terapia em grupo, as meninas que fazem o processo de escuta, né, que são psicólogas, que têm já fazem esse trabalho de terapia em grupo, elas precisam escutar cada uma. Então as mulheres relatam um pouco sobre a vida, um pouco do que é, como funciona, o que aconteceu, por que ela se deixou levar nisso, e a gente vai fazendo um processo de terapia em grupo mesmo. Então as pessoas podem participar, né? Quem quiser fazer parte pode participar, porém ele não é filmado, ele não é fotografado, porque grande parte das mulheres elas são assistidas pela associação. Então a gente faz um movimento realmente para acolhimento, sem nenhum tipo de divulgação. A gente faz alguns projetos dessa forma também. Eu quero dar uma sugestão para vocês, quem sabe até ajudar mais pessoas e até uma forma de captação de renda também, que seria vocês pegarem autorizações, né, com essas pessoas que fazem os depoimentos e escrever um livro. Porque a Elis... eu acho que as histórias, né, elas podem ajudar muito outras pessoas, porque eu vejo muito quando você vê alguém que faz uma denúncia que aparece ou na rede social ou na televisão, aí a hora que a outra pessoa vê, ela fala assim, opa, eu também vou denunciar. Sim. Né? Você cria força, né? Uma rede de força. Né? Uma rede de força. A gente já então tem eu penso que às vezes um livro nesse sentido Mas nós temos, Santiago, eu vou até trazer para você depois, vou te presentear com um livro, chama Meu Nome é Maria. Esse livro, a Elis que escreveu, que é a psicóloga, né, nossa lá, e a Anne foi homenageada do livro. Ela escreveu um livro em homenagem à Anne. E esse livro conta 18 relatos de mulheres aqui de Sete Lagoas, chama Meu Nome é Maria. Por quê? Eu vou contar a minha história, mas eu sou a Maria no livro. Todo mundo é Maria. Não precisam, a gente não... Porque algumas dessas mulheres, o nome, né? Porque algumas dessas mulheres ainda se encontram na relação. Então, vem com esse intuito. E tem a visão do que ocorreu e a visão sistêmica do porquê ocorreu. Porque na hora que vem na visão sistêmica, aí eu acho que cabe muito mais um bate-papo com a Elis, onde ela conta sobre essa questão da gente replicar coisas que vêm do nosso sistema. Se eu não me engano, a gente replica trisavô, até a gente entender que, tipo, sim, eu honro a minha família, eu sou assim, mas eu quero fazer diferente. Então, é muito bacana. Realmente, o nosso livro ele custa R$19,90. Muito barato. Então, a gente fez um movimento agora na Ambev. A Ambev, a gente participou do CIPAT da Ambev. Ele adquiriu o livro para os colaboradores dele. Em Contagem também, nós fomos para a Ambev em Contagem. Ele adquiriu o livro também lá para os colaboradores dele. Então a gente tem esse livro para poder adquirir. O valor é simbólico mesmo, é realmente simbólico, para que a gente consiga fazer essa movimentação realmente desse dinheiro. Então hoje a gente tem, para poder arrecadar fundo para a associação, nós temos a camisa, que hoje eu não vim com ela, inclusive. A camisa nossa é Dry Fit, rosa, linda, maravilhosa, Dry Fit, proteção solar, ela custa R$55. Ela é de extrema qualidade. Nós temos o livro, que custa R$19,90. Nós temos os itens que a Receita Federal nos deu, né? Então a gente tem lá para vender. Então a gente tem de calcinha a celular. Então assim, o celular eu vou até buscar essa semana. Então a gente tem de um item a outro, assim, sabe? São itens que são apreendidos na Receita Federal. Então, para vender, então, ele fez a seleção de 90 associações de Minas Gerais e fez essa doação, então a renda toda é da associação. E nós vamos fazer no final do ano, que a nossa maior expectativa é a corrida. Então a corrida a gente também conta... Vamos voltar aí. Esses itens, vocês vão colocar eles à venda agora ou na corrida? Não, nós já colocamos eles à venda. Então nós fizemos uma live da associação, que foi muito bacana.
Inclusive, quem assistiu a live, quem comprou, tem algumas pessoas que já pagaram e não buscaram os itens ainda. Eu vou dar até, a gente vai dar até o final dessa semana, senão eu vou ter que colocar de novo para venda. Nós já colocamos eles, fizemos a live, vendemos um pouco de item, uma quantidade bacana de itens. Aí nós fizemos um bazar no domingo, porque a associação, o espaço que a gente tem hoje, a gente usa dentro de uma loja que é muito parceira nossa, que é a Lidearte. Então, ele cedeu um domingo, como é um dia que ele não abre, a gente fez um bazar lá, onde as pessoas compraram muita coisa, foram lá e compraram mesmo, sabe? Nós não fizemos no Instagram, anunciamos no Instagram, anunciamos. As pessoas foram lá e compraram, mas eu ainda tenho alguns itens, tem muita coisa, nós recebemos muita coisa mesmo. Nós recebemos muita bolsa, recebemos muita coisa. Patinete, skate, controle remoto, controle de videogame, controle universal, fone de ouvido. Algumas coisas não temos mais, outras ainda temos. Então, isso a gente continua vendendo. E aí a gente vai ver como é que a gente vai fazer para continuar vendendo. Se a prefeitura fizer o movimento de ceder um colaborador para a gente vai continuar vendendo normalmente no dia de semana. Se não fizer esse movimento, a gente vai ter que pensar assim, tal dia eu vou fazer um bazar, aí eu vendo. Então esses são os itens que eu tenho da Receita Federal. São os itens. O livro e a camisa vocês podem comprar a qualquer momento pelo nosso Instagram. Então, pediu o livro, pediu a camisa, a gente entrega onde for aqui para poder ajudar a associação. E no final do ano nós vamos fazer a corrida, que é uma corrida onde vai ser vendido para você, como uma corrida normal de rua, você vai ter a camisa, a medalha, a gente está vendo se a gente consegue outros itens de brindes e presentes mesmo para poder colocar dentro do kit, para a gente poder arrecadar dinheiro para a associação também. Por quê? Eu fazendo esse movimento de arrecadar dinheiro para a associação, às vezes a gente precisa fazer, uma mulher sofreu violência doméstica, violência sexual. A gente chega, recebe essa mulher, acolhe essa mulher e aí a gente envia ela para um laboratório que é parceiro da associação para fazer o exame. Mas o laboratório não consegue nos ceder, por exemplo, todos os exames para a questão para ver algum vírus, ver o que for, gratuitamente, todas as vezes. Então, a gente fazendo esses movimentos, eu consigo fazer esse movimento de pagar, alguns parceiros que nós temos, porque algumas coisas eles não conseguem fazer 100% ou mais de 5 ou por mês. Então, a gente tem essas parcerias com algumas empresas aqui, mas nem tudo a gente consegue o tempo inteiro gratuito. Então, a gente consegue, a gente precisa disso para poder fazer isso. E a gente entendeu também, Santiago, que a gente precisa aparecer mais, sabe? Para que as pessoas entendam que tem a associação aqui. Então, para poder fazer... inclusive, é até importante dizer o processo para as pessoas que não sabem, né? O processo, como é que a pessoa tem algum problema, como é que ela faz, como é que ela chega até você, como é que é o procedimento? Então, o procedimento da associação é o seguinte: se você quiser conversar com a associação, você pode entrar pelo Instagram, ou eu posso te passar um telefone de contato que você deixa aqui, que é um WhatsApp, que é o WhatsApp da associação, que é o 99859-8981. Esse WhatsApp você fala direto na associação. Aí, se você mandar para esse WhatsApp, você só pontua qual o tipo de atendimento você quer. Se você quer comprar um livro, se você quer ser parceiro, se você quer comprar uma camisa, se você precisa de atendimento psicológico, se você já foi violentada sexualmente, e já quer um atendimento com laboratório, qual é o laboratório que é parceiro da associação, se você precisa saber sobre esse exame de vista, que vai ser no sábado agora, para você fazer o agendamento. Então, tudo você pode chegar nesse WhatsApp. Dentro do nosso Instagram, no link da bio, tem lá, você consegue clicar no link e lá está discriminado o WhatsApp que fala com cada setor. Mas esse, que é o geral, não tem problema. Chega nesse, que essa pessoa, que é a Elaine, ela consegue desmembrar isso para quem for o responsável pela associação. Uma pergunta que tem a ver com a pandemia também, né? Não sei se seria a pandemia ou se eu poderia dizer os últimos tempos, né? Eu tenho ouvido falar que a violência aumentou muito. Isso é verdade? Vocês têm algum índice que mostra isso também? Sim, a violência aumentou. Eu tenho até alguns dados, depois a gente pode fazer até um bate-papo com dados mesmo. Ela teve um aumento muito significativo na pandemia e principalmente com mulheres negras. Principalmente com mulheres negras. A gente tem esses dados que foram
foram apresentados para a gente em uma conversa que nós fazemos parte aqui do Conselho da Mulher aqui em Sete Lagoas. Então, nos foi apresentado isso. Então, realmente teve. E tem um outro lado também, ô Santiago, porque agora as pessoas falam mais, né? Então, a gente possui redes sociais em que as pessoas podem falar. As pessoas não estão se calando mais para algum tipo de violência. Pelo simples fato que você colocou, né? Quando uma mulher, principalmente quando uma famosa, né? Ela é agredida e ela põe a cara dela para poder falar que ela foi agredida, várias mulheres se sentem representadas por ela e conseguem falar conosco, principalmente conosco mesmo. Nós da associação atendemos mulheres aqui em Sete Lagoas de todas as classes sociais. Não existe, o agressor não tem classe social. Nós atendemos mulheres, assistimos mulheres de todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Algumas não participam de alguns projetos menores, porque são pessoas que são muito conhecidas, acabam que elas preferem, né, se manter nessa relação conosco só. E tá tudo bem, que a gente respeita, e é assim que vai ser. Ô Rúvia, agora tem um detalhe também que é importante a gente dizer, até porque para a gente estabelecer algumas noções de comportamento, né? Porque uma coisa que muitas pessoas estão brincando agora, não sei se já aconteceu com quem está nos assistindo, mas é que a pessoa fala assim, mas agora também não posso falar nada com ninguém, não posso fazer nada com ninguém, entendeu? A vida mudou mesmo, né? A gente teve outras situações no passado e houve-se uma evolução, né? Em muitas coisas. Mas como viver também, normalmente, viver bem, né? Sem deixar de ser a pessoa que porque tem que ter esse cuidado também, né? Na verdade, Santiago, a gente tem que pensar assim, a gente não pode rotular atitudes, né? Mas a gente pode parar para pensar assim, como é a sua relação, sabe? É saudável para vocês quando vocês chegam, porque é muito diferente, Santiago, eu tô aqui, né? Eu sou casada e tal, meu celular tá aqui, aí eu chego do trabalho, aí a primeira coisa que o meu marido chega e faz é fazer assim, deixa eu ver o seu celular, com quem que você conversou? Aí pega o meu celular e começa a falar, você conversou com fulano, com ciclano, com beltrano? Por que ciclano falou assim, ô minha querida, no seu telefone e no seu WhatsApp? Por que a pessoa te trata dessa forma? Peraí, algo tem errado nisso. Como dizia minha avó, né? Tem caroço nesse angu. Só de pegar o celular já... Agora, se vocês têm uma relação em que... eu também acho, a partir do momento que você entra na intimidade... Gente, o celular é uma intimidade. Mas existe uma outra coisa que é tipo assim... É aquela questão assim, ó, amor, deixa eu ver um negócio aqui. É isso aqui, ó. Pega o celular pra olhar uma outra coisa. Pronto, acabou. Existem movimentos assim. Agora, você pegar o celular da pessoa para fuçar, ou você simplesmente falar coisas como... Eu tenho uma prima, que ela teve uma relação abusiva durante muito tempo, e o ex-marido dela ofendia ela de coisas como se ela conseguisse os trabalhos que ela conseguia pelo simples fato de ter relação sexual com pessoas que mandam naquele movimento. E assim, e a gente escutar isso, assim, como que seu marido te trata, né? Peraí, você tá ganhando ele te trata, você tem esse trabalho, você teve esse job, você ganhou isso aqui por sua competência ou porque você fez algo para ganhar? Como que é a fala? Porque as falas são muito claras. As falas de um agressor, elas são muito claras. Ele não fala... Nossa, Rúvia, você ficou... Eu cheguei, eu sou luz cor, né? Você já viu, né, Santiago? No dia que você me vê de preto e branco, você pode perguntar o que está acontecendo, alguma coisa errada, ou só de preto ou só de branco. Aí eu tô saindo de casa para trabalhar, ele chega e fala comigo assim, nossa, você parece uma árvore de Natal para ir trabalhar. Como que foi essa fala dele? Porque existe a fala que... Porque eu sei que eu sou colorida, hoje eu tô até normal, tô de calça jeans. Eu sei que existe a fala que é uma fala leve, porque é aquele negócio que você falou assim, pô, não posso nem brincar com a minha esposa, mas que ela parece uma árvore de Natal para sair, mas existe aquela que tem ofensa. E nós sabemos quando alguém está nos ofendendo. Então assim, a partir do momento em que você recebeu uma mensagem e você ligou um botãozinho para saber se foi uma ofensa, tem alguma coisa errada nisso.
tem alguma coisa errada nisso. Então, o mexer no celular, o querer entender tudo que você conversa, por que você conversa com fulano, com beltrano, com ciclano, por que as pessoas te mandam um abraço, te mandam um beijo, falam, e aí, minha querida, como é que você tá? Tem algo errado nesse movimento. Você precisa entender como é a sua relação com o seu parceiro, para poder também ver até onde que não há violência psicológica nisso. Né? Ou não há violência... Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar bem, esse é um processo muito maior do que a gente está falando aqui. Né? Porque existe a questão da educação, né? Muita coisa que se foi feita ao longo dos anos foi uma péssima educação, né? Então, assim, agora a gente precisa realmente de rever certos conceitos. Mas aí, uma das coisas que a gente faz, Santiago, e pra gente são um dos movimentos mais satisfatórios que a associação faz, a gente tem muito prazer em fazer isso, mas para isso, de novo, eu bato na tecla, a gente precisaria de alguém da associação cedido pela prefeitura para que a gente consiga atender esta demanda com agendamentos mesmo, sabe? É quando a gente vai dar palestra em escolas, quando a gente fala para adolescente. A partir de 14 anos, 13 anos, a gente fala para adolescente até os meninos que estão no 3º ano. Sentar e contar para eles, mostrar para eles como que é a nossa roda gigante, que funciona como uma roda gigante. Primeiro ele te agride, seja fisicamente, seja psicologicamente, moralmente, sexualmente, ele te agride, te ofende, a culpa é sua, você fez ele agir assim, e você nunca vai achar alguém como ele, porque ele é o cara mais perfeito do mundo. Mas aí depois ele te manda um buquê de flores, ele te manda uma rosas, fala que você é a mulher mais linda do mundo, que você é a pessoa mais perfeita, que ele fez isso porque te culpa, né? Porque a culpa é sempre da mulher, te culpa por algo dele ter feito aquele movimento e te bajula. Aí você tá lá em cima, no ápice da lua de mel, quando é perfeito. Quando passa na sua mente em terminar, mas aí na hora que você vê aquela lua de mel, você fala assim, gente, como que passou na minha mente terminar com um homem desse? Ele é tão perfeito. Aí depois volta de novo o ciclo novamente. Então, assim, é quando a gente faz este movimento. E tudo, quando a gente dá palestra para adolescente, e eu vou e exemplifico com coisas que eu vivi, outras meninas exemplificam coisas que elas viveram, ou a gente conta casos de outras pessoas, e você vê, Santiago, as pessoas falaram assim, os adolescentes falarem assim, o meu pai faz isso com minha mãe todos os dias, a minha mãe é doida para cortar o cabelo, o meu pai não deixa. Ninguém tem direito de não deixar você fazer algo. Aí quem está escutando pode pensar assim, mas ela é uma trouxa de não deixar. Gente, não é assim. A violência psicológica ela é tão séria, ela é tão séria, que a gente assiste pessoas que já saíram da relação, porém a pessoa ainda efetua uma violência psicológica tão séria na pessoa que é a violentada, que o movimento ainda não conseguiu se desvincular, você entende? Então, assim, entender, tem todo um contexto, não existe uma receita de bolo para falar assim, se o cara fala que seu cabelo tá feio, ele tá te agredindo, se o cara te chama de algum animal, vaca, porca, ele tá te agredindo, não sei, eu não sei como vocês conversam dentro de casa. Eu, particularmente, se alguém me chamar de qualquer tipo de animal, a não ser gatinho, alguma coisa assim, eu já vou achar, né? Tipo, como que alguém me chama de porca? Sabe? Leitoa? Sabe? Como? Eu vou achar uma ofensa. É uma ofensa. Eu não vou gostar. É pejorativo, né? Sendo pejorativo é uma ofensa. Eu vou ligar o botãozinho. Mas aí eu já não sei se dentro daquela casa lá, a mulher chama ele de uma coisa e ela chama ele. Entendeu? A gente tem todo um contexto, tem todo um movimento em que precisa ser assistido todo esse contexto para entender essa mulher no todo. Porque o que você falou é verdade. Hoje a gente não pode falar nada. Tudo é bullying, tudo é qualquer outra coisa. É muito, muito complexo, né? Sim. E qual que é o local, o endereço? Nós estamos na aula da Lagoa do Boa Vista, Marília de Jesus, né? A aula da Boa Vista, Marília de Jesus Peixoto? Não. Professor, não sei o nome da rua lá, não, você acredita? Eu não sei o nome daquela rua. É a hora da Lagoa do Boa Vista. Peraí que eu vou achar agora. Eu sou péssimo de rua. Nossa, às vezes você falar comigo para mim numa rua no centro, eu tenho que ir lá no celular e colocar no Waze para mim
chegar até o local. É na Orla da Lagoa da Boa Vista. Número? 1390. 1390. Ah, bem localizado. Ali perto da feirinha. Muito perto. Muito perto da feirinha. É como a gente atende no local. E lá o atendimento é diário? É Avenida... Nossa, que é outra. O atendimento é diário. O atendimento é diário. Então a parte de psicólogo é diariamente. Então, se você mexer pelo link da bio, a Elis, né, que atende, faz o primeiro filtro do atendimento com o psicólogo, o atendimento dela é diário na parte da manhã. Só que assim, geralmente se pede agendamento, porque, a não ser que sejam casos extremos, chega lá, isso acontece com muita frequência, chega lá e se ela estiver desocupada, ela consegue fazer esse atendimento. Ah, que bom. Tem um número de telefone? Repete aí. É o 99859-8981. Isso. 9859-8981. Esse número é o WhatsApp. Você consegue falar pelo WhatsApp nesse número aqui e ser atendido todas as suas necessidades. A gente consegue te assistir. Inclusive, se couber a associação, né? Porque às vezes não cabe à associação, cabe ao assistente social, cabe a algum outro, né, órgão público. Aí vocês vão encaminhar. A gente faz um encaminhamento. Ô, Rúbio, eu quero te agradecer, te convidar para vir mais vezes, né? A TV é uma TV comunitária, está à disposição de vocês aí para estar sempre, né? Quem sabe gravar um VT também da associação, para estar sempre passando nos intervalos e a gente poder divulgar o trabalho seus, que é um trabalho importante. A gente que agradece, Santiago, de coração mesmo esse movimento, você abrir. Eu já sei que na corrida a gente já pode contar com você, que você é maravilhoso. Não sei se eu vou correr, não. É tipo eu. Não, eu não corro não, gente, eu só tô fazendo o movimento. Eu sei que a gente pode contar com você na questão da divulgação da corrida da associação. E com toda certeza, eu acho que cabe um bate-papo com a Elis, porque ela tem uma visão sistêmica, uma visão técnica, né, que é psicólogo, para poder explicar um pouco mais sobre isso. E a gente abrir, né, trazer, inclusive se algum movimento dessas mulheres que são assistidas pela associação, se elas um dia quiserem vir e a gente fazer um bate-papo como aquele Saia Justa, né? É bacana. Abrir um bate-papo com outras mulheres aqui para a gente discutir um pouco sobre como que a pessoa percebeu que estava numa relação. Porque aí entra para aquela outra vertente lá, né, que quem está assistindo a gente pode, peraí, a pessoa fez isso comigo, né? Então, será que eu estou numa relação? E faz esse movimento de procurar, gente. É por isso que eu comentei sobre a questão do livro e também a questão, né, dessa situação que a gente vive hoje, das pessoas falarem que não pode fazer nada, né? Porque, na verdade, às vezes está acontecendo alguma coisa na casa de alguém que é um abuso e a pessoa está acostumada com aquela convivência, foi educado daquele jeito e não sabe que aquilo é uma coisa errada. Mas isso é algo que a gente faz, então, esse assim, movimento. É um trabalho a ser feito de conscientização, né? O principal movimento da associação é conscientizar as pessoas do que é violência doméstica e reintegrar essa mulher à sociedade. Então, eu preciso conscientizar as pessoas para elas entenderem o que é violência doméstica. Porque temos o machismo estrutural, então, assim, somos todas machistas. Isso é uma coisa que eu pontuo em todas as palestras, em todos os locais que a gente faz, Santiago. Enquanto a gente não entender que somos machistas, o movimento não vai acontecer. Na hora que as pessoas falam assim, mas eu não sou machista porque eu estou na frente de um grupo de mulheres. Não, gente, somos todas machistas. A partir do momento que você olha para uma mulher, já julgou uma mulher de alguma forma, você fez um movimento machista. Então, assim, é entender, temos que conscientizar as pessoas do que é a violência doméstica, para conseguir reintegrar essas mulheres à sociedade. Mas como eu falei com você, só para finalizar, como eu falei com você na hora que eu cheguei aqui, eu já venci na vida, tá? Porque hoje foi dia da profissão na escola da minha filha, ela tem 5 aninhos, e ela falou comigo que ela queria me ver todos os dias saindo para trabalhar com marketing. Ela sabe o nome de quase todos os meus clientes, dos principais clientes, não principais, mas dos clientes em que a gente consome itens nesses clientes. Ela sabe que eles são clientes da minha agência. E ela quis ir de associação de apoio às mulheres, porque ela falou que ela tinha que explicar para os coleguinhas dela que eles não podem bater em ninguém, que homem não pode bater em mulher. Então, eu entendi que eu venci na vida, Santiago, porque você passou um recado. A minha referência, eu sou referência para alguém, eu sou uma das maiores referências dela. E ela entendeu que não podemos agredir ninguém.
que ela, em termos de futuro, ela pode ser uma pessoa que vai atuar até mais do que você. Muito mais. Ela só tem 5 anos, né? É. Eu comecei agora com 30 e eu comecei o movimento com 36. Ela com 5 já faz um movimento de empoderamento. 5 anos de idade. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, né? Sucesso para você lá. Obrigado a você. Eu vou terminar aqui com uma reflexão, né? Eu acompanho muito tecnologia, né? O pessoal está mandando o pessoal para Marte em breve e a gente cada dia evoluindo mais, a inteligência artificial está aí, né? Impressionando todo mundo, mas a situação do ser humano continua cada dia pior, né? Então, assim, esse tipo de movimento ele tem que acontecer, ele precisa de acontecer, porque as pessoas, cada dia que passa, é muito estranho a gente dizer que elas não melhoram, né? As pessoas continuam com problemas sérios e principalmente, né, problemas de relacionamento. Então, eu não sei quando que a gente vai chegar numa situação, né, melhor, que as pessoas vão poder se respeitar mais, né, se amar mais, né, e aí fazer com que a sociedade seja uma sociedade mais bonita. Porque até o momento a gente precisa de muita evolução. Não deixe de conhecer esse projeto. Um abraço para você e até o próximo Santiago Entrevista. Tchau, tchau.